Olá, papais. Eu sou a Edneia, psicopedagoga da maternal. Olá, sou Fernanda, odontopediatra da maternal. Eu e a Edneia estamos aqui para auxiliar no momento tão importante da primeira infância, o deschupete, que é o momento de darmos tchau para a chupetinha, aproveitando a Páscoa para que de forma lúdica aconteça o deschupete. Agora, a Edneia, psicopedagoga, vai nos contar um pouco sobre esta fase. Neste período, chamado de fase oral, a criança experimenta e conhece o mundo a partir dos objetos levados à boca. Essa ação é uma interação da criança entre o mundo externo, que são as coisas, e o mundo interno, que estão ligados às emoções. Nessa fase, a criança está se reconhecendo como pessoa e reconhecendo o mundo. Afinal, até então, a criança estava na barriga da mamãe e, após nascer, ela vem ao mundo cheio de novidades e precisa aprender a lidar com elas. A chupeta, nesse período em que a criança tem a necessidade de sucção, acaba tendo um significado emocional. Esse objeto vai dar para a criança uma sensação de consolo, de amparo, segurança e de bem-estar. Mas esse período não deve ser prolongado, pois o uso excessivo da chupeta pode causar malefícios. A doutora Fernanda vai falar um pouquinho para a gente dessa questão. Pois é, a Associação Brasileira de Odontopediatria e o Ministério da Saúde recomendam que a idade de 3 anos seja a época limite para a eliminação do uso da chupeta. Lembrando que isso deve ser gradual. Quanto mais cedo a chupeta for banida, maiores chances de autocorreção da arcada dentária. Se passarmos do limite da idade recomendada de uso da chupeta, podem acontecer alguns problemas, como problemas estéticos, alterações de mordida, prejuízo na mastigação, na deglutição e na fala, e na função respiratória, afetando inclusive o crescimento das crianças. Além disso, a chupeta facilita a migração de bactérias das secreções nasais para o ouvido médio, ocasionando otites crônicas. Edneia, qual a melhor forma de lidarmos com o momento de deschupete? Então, papais, é assim. Neste momento, é preciso ter um tempo de preparação. Esse momento precisa ser gradual, evitando estresse. Precisa ser tranquilo, dialogado, e os papais precisam ir sinalizando para a criança que ela está crescendo e não precisa mais de chupeta. E quando der início à despedida da chupeta, sempre envolver a criança nesse processo. Algo interessante é aproveitar os contos de fadas e as datas que incentivam a criança nesse momento. Por isso, nós trouxemos a historinha do coelhinho Zezé para auxiliar a criança nesse caminho. Vamos à história? Era uma vez um coelhinho chamado Zezé. O coelhinho Zezé adorava cenouras. O coelhinho Zezé tinha muitos amiguinhos. Um belo dia, o coelhinho Zezé notou que todos os seus amiguinhos chupavam chupeta e pensou: será que os bebês ficam de chupeta na barriga da mamãe? E foi perguntar para a mamãe coelho: mamãe, as crianças já nascem com chupeta? A mamãe sorriu e disse: não, filho. Os papais oferecem a chupeta para o bebê depois que eles nascem, quando ainda são bebezinhos. Mas quando eles vão crescendo, não precisam mais usar a chupeta. Então o coelhinho Zezé teve uma grande ideia. Mamãe, como meus amiguinhos estão grandinhos e não vão mais precisar da chupeta, eu posso falar para eles doarem suas chupetas para os bebês coelho? Ah, mamãe, nós podemos dar um ovo de Páscoa em agradecimento à doação das chupetas? E a mamãe coelhinho respondeu: boa ideia, Zezé. Mas vamos fazer assim. Você conversa com seus amiguinhos e depois nós podemos deixar o ovo de Páscoa na escolinha para todas as crianças. E a mamãe de cada criança vai explicar que eles já estão crescendo e não precisam mais usar chupeta. O coelhinho Zezé foi correndo falar com seus amiguinhos. Oi, amiguinhos, tudo bem? Quem aqui gosta de ovo de chocolate?
Que pergunta, Zezé? Eu gosto. Quem não gosta? Eu acho muito gostoso. Amiguinhos, eu percebi que todos vocês chupam chupeta. E conversando com a minha mamãe, ela me explicou que a chupeta é usada só pelos bebezinhos. Então eu pensei, como vocês estão grandinhos, já vão para a escolinha e não precisam de chupeta, o que vocês acham de doar as chupetas para os bebezinhos coelho? Que tal vocês darem um exemplo para os nossos amiguinhos? Vamos ajudar. Eu vou doar minha chupeta e meu paninho. Eu topo, vou doar também a minha mamadeira. Como eu estou grandinho, eu também vou doar minha chupeta. Eu também quero doar minha chupeta para os bebês coelhinho. Todos os amiguinhos do coelhinho Zezé deixaram suas chupetas, mamadeiras e paninhos na escolinha para doar para os bebês coelhinhos. E até quem chupava o dedinho decidiu parar. E os coelhinhos bebês ficaram muito felizes. Ê, quanta chupeta! E todas as crianças ficaram felizes por ter ajudado os bebezinhos e por ter ganhado um delicioso ovo de chocolate da mamãe coelho. E mesmo quem não doou sua chupeta, na hora certa vai deixar de usar, porque cada um tem seu tempo e é preciso respeitar. Ah, e não esqueçam de escovar os dentinhos depois de comer chocolate, combinado? Tchau, tchau, chupeta! Tchau, tchau, chupeta! Tchau! Gostaram da história, papais? Então, essa história, ela vai ser enviada para o WhatsApp dos pais. Os pais, com essa história, vão interagir com a criança, mostrando para ela que elas estão crescendo, assim como a historinha propõe, né? E que os coelhinhos bebês não têm chupeta. O pai vai perguntar se a criança quer doar a chupeta ou algum outro objeto, que pode ser o paninho, a mamadeira, né? E aí, se ele disser que sim, os papais vão sentar com essa criança e vão elaborar uma cartinha. Deixa a criança desenhar, deixa a criança interagir, porque isso é muito importante para a autonomia da criança e ela precisa fazer parte desse processo. E aí, esse objeto escolhido para doação, os papais vão esconder num local onde a criança não tem acesso e enviar para a escola somente a cartinha. O dia que o papai, a mamãe ou a vovó for à escola pegar o ovo de Páscoa, ele leva essa cartinha que foi elaborada pela criança e deixa essa cartinha na escola, tá? Os pais, eles precisam administrar essa situação da despedida do objeto da criança com muito amor, carinho e paciência, tá? É importante que esse objeto não retorne para a criança. Propomos que os responsáveis, junto às crianças, escrevam uma cartinha para os bebês coelhos, para que ele possa agradecer essa doação e já receba o seu ovo de Páscoa. Com as cartinhas, faremos um painel digital. E após 3 meses, entraremos em contato com as famílias para sabermos se tivemos sucesso com o nosso Desde Pet. Desejamos a todos uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa.